Em Shibuya, a quietude e o vazio eram palpáveis, sem qualquer sinal de vida humana. Repentinamente, uma explosão estilhaçou o silêncio, ecoando pelas ruas desertas. Do céu, uma criatura emergiu, me transportando com uma sensação de tensão crescente. Meu azar era evidente, pois havia cruzado o caminho do fudendo Tojin, que saltava entre os prédios em busca de me alcançar. Arremessando dezenas de objetos em direção ao Nui, ele demonstrava uma habilidade formidável. Desesperado, utilizei minhas chamas na tentativa de atingi-lo, mas ele esquivava com facilidade. Em um movimento ágil, ele se impulsionou pelas pernas, rompendo a parede em sua trajetória direta para mim, me agarrando e jogando ambos em direção ao solo. Da nuvem de poeira, fui lançado e colidi com um carro, e logo depois esquivava agilmente de outro veículo arremessado por Toji. Puta que pariu, esse cara tem força até demais. Digo mentalmente, enquanto percebia meu jargão perdendo eficácia devido ao tempo prolongado de atividade. Era evidente que a vitória não estava ao meu alcance. Correndo pelas paredes e saltando para evitar uma tampa de esgoto lançada por Tojin, esforcei-me para evitar ser esmagado por um caminhão, apenas para ser surpreendido por sua aparição ao meu lado com uma velocidade colossal, quase como se tivesse teleportado. Ele tentava me perfurar com a nuvem lúdica, e eu usava todas as minhas forças para desviar dos golpes perfurantes de Tojin, que atacava feito uma besta faminta. Eu tentava dar um golpe, mas ele desviava e segurava meu braço para tentar quebrá-lo, mas antes eu libero uma onda de chamas de meu braço que faz Toji recuar. Tá bom, eu não tenho chance mesmo, corre caralho. Dizia eu com cara de pôquer. Um choque de repente percorreu meu corpo, me fazendo estremecer, enquanto imagens invadiam minha mente. Espera, Oyoji. Mas logo aquele pensamento se dissipava, substituído pela urgência do momento. Continuava a correr com minha mente focada no desafio, enquanto Toji persistia em sua perseguição. Me esquivando por pouco de um de seus golpes, ou empurrei com um chute, aproveitando a brecha para invocar o touro perfurante. A fera avançou impiedosamente em direção a Tojin, o atingindo em cheio e o lançando contra um edifício próximo. No entanto, sua resiliência era impressionante, pois rapidamente ele se lançava de volta em nossa direção. Decidi então recolher o touro, o colocando nas sombras, e rapidamente me joguei do prédio, aterrissando nas ruas abaixo, invocando os coelhos para amortecer minha queda e me proporcionar uma vantagem na fuga. Toji pulava e aterrissava nas ruas quebrando o chão, e começando a correr atrás de mim. Eu fazia o sinal dos coelhos, e imediatamente uma horda deles surgiu, unindo-se para criar uma parede, que Toji com sua força desigual, atravessou sem dificuldade, mas ao perceber que eu já não estava ali, ele procurava atentamente com seu olhar afiado. Logo em seguida, ele foi surpreendido pelo elefante máximo, que desabou dos céus com um estrondo ensurdecedor. Toji, apesar de resistente, foi temporariamente atordoado pelo impacto, antes que pudesse se lançá-lo longe. Foi atingido por uma descarga elétrica do Nui, que o atacou ferozmente. O elefante desapareceu tão rapidamente quanto surgiu, dando lugar à aparição da Orochi, que emergiu do solo, capturando Toji em suas mandíbulas antes de ascender aos céus. Em um movimento fluido, ele foi lançado por entre os arranha-céus pela força esmagadora da serpente. Toji, como uma expressão de ânimo, deu um salto que destruiu parte do edifício em sua trajetória, antes de voltar sua atenção aos Shikigamis, que desapareceram diante de seus olhos, o fazendo procurar por mim atentamente. Nenhum arranhão, que merda, como vou sair dessa? Questionei-me em desespero. A tentação de invocar um tal ser como uma rota de fuga surgiu, mas logo descartei a ideia. Sabia que envolver Toji em um combate desigual resultaria em sua morte, e escapar do ritual era impossível. Que se foda, já que não dá pra fugir, vou ir com tudo. Dizia eu mudando de trajetória, começando a correr em alta velocidade. Adentrando um espaço amplo, fiquei em minha posição, aguardando a chegada de Toji. Mantive meus olhos cerrados, concentrando-me na respiração, preparando-me para o confronto. De repente, em um movimento ágil e predatório, Toji desceu do teto com um pisão poderoso, mirando em mim com precisão. Num instante, abri os olhos, me esquivando por uma fração de segundo do golpe devastador. Entrelacei as mãos diante de mim, um gesto de concentração e determinação. O Jagan, em resposta ao meu comando interno, começou a emitir uma luz intensa, sinalizando o desencadeamento de uma energia poderosa.
Expansão de domínio. Minha sombra se estendendo rapidamente por todo o ambiente, envolvendo cada centímetro do chão onde estávamos. Sua escuridão densa e impenetrável parecia preencher o espaço, criando uma aura de mistério e tensão ao nosso redor. Armagedon, reino do vazio infinito anti-resplandecente. Isso tá incompleto, mas já é o suficiente. Uma espada surgiu ao meu lado, emergindo das sombras densas, e num gesto fluido, a agarrei, imbuindo minhas chamas em sua lâmina. Com determinação, avancei na direção de Tojin, criando um clone de mim mesmo através da manipulação de minha sombra. Iniciamos uma troca de golpes intensa e veloz, mas mesmo em desvantagem numérica, Tojin demonstrava uma destreza impressionante, lidando com ambos com facilidade. Em uma brecha, Tojin quebrou a espada do meu clone e, em seguida, bloqueou meu golpe, para desferir um chute que me lançou para longe. Em seguida, ele perfurou o peito do meu clone, o dissipando. Sem hesitação, invoquei 2 touros perfurantes, que investiram na direção de Tojin, saltando rapidamente para desviar, mas foi surpreendido pelo Nui que o atingiu pelas costas, liberando uma descarga elétrica que, apesar de não surtir muito efeito, interrompeu brevemente sua investida. 2 cães divinos surgiram em seguida, acompanhados por mais 2 Nui, todos atacando incansavelmente Tojin, que se esquivava e defendia. Percebendo a necessidade de reforçar meu arsenal, visualizei mentalmente 2 estruturas de Shikigamis, uma de suporte e outra de força. Então eu fazia sinais de mão para 4 Shikigamis idênticos se materializarem diante de mim. 2 deles sendo uma totalidade do elefante máximo, enquanto os outros 2 se manifestavam como uma totalidade do cão divino. Os 4 Shikigamis avançaram para o combate, proporcionando um bom equilíbrio. Enquanto as totalidades do elefante desferiam ataques à distância, lançando água eletrificada, as totalidades do cão divino investiam diretamente contra Tojin, utilizando uma variedade de técnicas que incluíam garras, socos e chutes eletrificados. Enquanto isso, os outros Shikigamis continuavam a executar suas funções no campo de batalha. Tojin, por sua vez, derrotava os oponentes mais fracos 1 a 1, enquanto travava uma batalha feroz contra as poderosas totalidades, que demonstravam uma notável coordenação em seus ataques. Para complicar ainda mais a situação, uma horda de coelhos surge, buscando atrapalhar o desempenho de Tojin, enquanto sapos emergem do solo, tentando prender os braços dele com suas línguas. No entanto, Tojin consegue se libertar facilmente e continua a combater sem recuar. Neste momento, decido intervir, empunhando minha espada envolta em chamas, pronto para iniciar um confronto intenso com Tojin, dando início a uma trocação insana de golpes e habilidades. Porra! Tá 5 contra 1, sem contar os coelhos e os sapos atrapalhando os movimentos dele, e mesmo assim esse arrombado tá humilhando a gente. Esse cara é uma máquina. Dizia enquanto dava vida no combate contra aquele indivíduo que empunhava apenas uma simples arma perfurante. Por um breve momento, eu recuava, refletindo sobre a situação. É preciso um monstro para enfrentar outro monstro. Murmurava para mim mesmo, visualizando mentalmente a imagem de um Shikigami imponente e poderoso. Retomava a palavra com determinação. Touro perfurante, totalidade. Um Shikigami colossal, erguendo-se em meio àquela densa sombra, e tendo mais de 20 metros de altura, e rompe diante dos nossos olhos, capturando imediatamente a atenção de Tojin. Este Shikigami é o produto da fusão de todos os outros, uma manifestação suprema de poder. O touro perfurante herdou as características do cão divino, do Nui, da Orochi, do coelho, do Goamo e do elefante máximo, combinando em si uma gama impressionante de habilidades e força. Vem tranquilo agora, vem tranquilo. Com uma expressão confiante estampada no rosto, dirigia minhas palavras a Tojin, transmitindo a certeza de que estávamos preparados para o desafio que se apresentava diante de nós. Contudo, de forma súbita e violenta, o teto e as paredes são cortados e destroçados, desfazendo meu domínio e me deixando atordoado diante da surpreendente destruição. Ora! Mas que técnica interessante, garoto! Essa voz, essa quantidade de energia, não pode ser. Desviei meu olhar para o lado e avistei Sukuna se aproximando com passos calculados e serenos, sua presença imponente aumentando a tensão no ambiente. Porque logo agora esse cara resolve aparecer, já não bastava esse desgraçado na minha frente.
Ele até que é forte, seu talento é comparável ao do Satoru Gojo. Proferiu Sukuna, dirigindo seu olhar penetrante em minha direção antes de voltar sua atenção para Tojin, cujo olhar fixo denotava uma determinação inabalável enquanto encarava Sukuna. Ele não possui nada de energia amaldiçoada, que estranho. Entretanto, seus pensamentos foram abruptamente interrompidos por um ataque repentino de Tojin. Sukuna reagiu prontamente, se erguendo para se defender, segurando a arma de Tojin e impedindo-a de perfurá-lo, num movimento ágil e preciso que evidenciava sua habilidade e reflexos afiados. Tojin desferiu um poderoso chute, mas Sukuna reagiu prontamente, bloqueando o golpe com seu braço. Em seguida, com uma destreza surpreendente, Sukuna retaliou, lançando um contra-ataque que arremessou Tojin para trás, apontando os dedos em sua direção como uma expressão sorridente. Desmantelar. Tojin recebeu um corte profundo no peito, mas isso não o deteve. Ele avançou ferozmente em direção a Sukuna, lançando golpes com toda a sua força. No entanto, Sukuna demonstrou uma agilidade impressionante, desviando habilmente dos ataques de Tojin facilmente, e aproveitando a brecha para executar sua técnica devastadora, o Cleaver, cortando o braço de Tojin. Mesmo ferido, Tojin não desistiu, com sua sede por batalha insaciável. Ele agarrou a nuvem lúdica de seu braço decepado e tentou atingir Sukuna, que, com um movimento ágil, esquivou-se facilmente, desferindo um poderoso chute no rosto de Tojin, o fazendo cuspir sangue. Por mais que o Tojin seja forte, ele não aguentaria uma luta com Sukuna, ainda mais que ele agora provavelmente está com 15 dedos, isso é 75% do poder total dele. O Tojin não tem chances. Você é forte, mas não me interessa, proclamou Sukuna com indiferença, enquanto desencadeava mais 3 desmantelar em Tojin, um na perna, outro no peito e o terceiro no ombro. Em seguida, desferiu um poderoso soco na barriga de Tojin, o fazendo novamente cuspir sangue. Apesar da dor excruciante, Tojin não desistiu, e tentou mais uma vez atingir Sukuna. No entanto, Sukuna esquivou-se habilmente, passando rente ao golpe. Num movimento ágil, cortou outro braço de Tojin com um Cleaver. Em seguida, desferiu outro chute certeiro no rosto de Tojin, que, agarrando a nuvem lúdica com os dentes, tentou o último ataque contra Sukuna. Mas, no piscar de olhos, Sukuna já estava atrás dele, dividindo sua cabeça no golpe fatal, e Tojin caiu no chão, sem vida. O que realmente me interessa está bem aqui, proferiu Sukuna, seu olhar fixo em mim, acompanhado por aquele clássico sorriso maníaco que demonstrava seu ânimo diante da situação. Me diga, qual é o seu nome? O meu nome é Riei Zenin. Entendo. Vamos ver do que você é capaz, Riei. A atmosfera estava carregada de tensão, e eu me via envolto nesse clima angustiante, cada poro do meu corpo transpirando enquanto ponderava sobre minha próxima ação. Consciente de que não havia alternativa senão enfrentar o desafio à minha frente, reacendi as chamas em minha espada, sentindo o calor da determinação pulsar em minhas mãos. Enquanto isso, a imponente presença da totalidade ecoava atrás de mim, seus rugidos ensurdecedores ecoando pelo ambiente, enquanto avançávamos para o confronto com Sukuna. Em um instante, a batalha se desenrolou, a totalidade investiu com fúria, buscando esmagar Sukuna com um golpe devastador, mas o ágil adversário esquivou-se habilmente, me deixando uma oportunidade de tentar golpeá-lo enquanto ele caía. Contudo, Sukuna revidou com um chute certeiro na minha espada, seguido por uma bicuda que atingiu em cheio o meu rosto. A totalidade então empregou suas garras eletrificadas para atacar Sukuna, que desviou habilmente e retaliou com desmantelar, abrindo um corte profundo no peito do gigantesco Shikigami antes de afastá-lo com um chute. Me recuperando do golpe anterior, utilizei o sangue perfurante, lançando um ataque contra Sukuna, que ele bloqueou com o braço, sofrendo ferimentos leves antes de eu partir novamente para o ataque. Enquanto a batalha se desenrolava, deixávamos um rastro de destruição pelas ruas de Shibuya, os sons ensurdecedores dos nossos embates ecoando por toda a região. Sukuna, rápido como um raio, escalava os prédios com facilidade, enquanto o Shikigami tentava em vão alcançá-lo com seus ataques. Do topo de um edifício, desferi um golpe surpresa contra Sukuna, mas o astuto adversário antecipou meu movimento e se esquivou com destreza. O Shikigami, agindo com rapidez, me lançou de volta na direção de Sukuna, numa tentativa desesperada de surpreendi-lo.
No entanto, Sukuna interceptou meu avanço, prendendo meus braços e desferindo um golpe preciso em meu queixo, antes de me lançar contra o Shikigami. Enquanto lutávamos para nos reerguer do impacto, Sukuna contra-atacou, lançando uma chuva de desmantelar em nossa direção. O Shikigami agiu como um escudo protetor, me defendendo dos golpes, antes de sermos arremessados violentamente contra os prédios, causando uma colisão estrondosa. O Shikigami então iniciou seu voo, preparando um ataque elétrico em suas asas, lançando uma série de raios contra Sukuna. No entanto, o adversário habilidoso desviou facilmente dos ataques, retalhando os raios com precisão usando desmantelar. Que porra é essa, maluco? O cara cortou eletricidade. Avancei em sua direção, determinado a atingi-lo, mas ele esquivava com uma agilidade impressionante, respondendo com um chute que me lançou em direção ao solo, onde eu aterrissei com um impacto doloroso. Enquanto isso, o Shikigami persistia incansavelmente em seus ataques contra Sukuna, mas este apenas zombava e ria, demonstrando sua superioridade. Em um rápido movimento, Sukuna desferiu um chute certeiro no rosto do Shikigami, seguido por uma chuva de desmantelar, e por fim, um poderoso soco carregado no estômago, que fez o Shikigami colapsar e se dissipar em sombras. Sukuna agiu como sempre, esquivou-se do meu ataque com sangue perfurante, e em seguida segurou firmemente meu braço, impedindo-me de retaliar, antes de desferir um golpe devastador em minha barriga, fazendo-me cuspir sangue enquanto a dor se espalhava por todo o meu corpo. Calma que tem mais. Ele continuou desferindo golpes implacáveis, me lançando em direção à rua, onde colidi violentamente com o solo, sentindo cada impacto percorrer por todo o meu corpo. Com uma serenidade perturbadora, Sukuna pousou no chão e iniciou uma marcha lenta em minha direção. Eu lutei para me erguer com dificuldade, cuspindo mais sangue para limpar minha boca, enquanto me apoiava em uma perna, mantendo o olhar firme em direção a Sukuna, determinado a enfrentar o desafio até o fim. O que foi? Já não consegue lutar? Dizia ele rindo. Avancei lentamente, reunindo coragem antes de começar a correr em direção a ele, meu grito ecoando pela rua enquanto eu tentava desferir golpes precisos. No entanto, Sukuna defendia habilmente, sua risada ecoando zombeteira pelo ambiente, antes de me atingir com um golpe poderoso no rosto, me deixando momentaneamente atordoado. Mesmo assim, reuni forças para retaliar com um soco, que foi prontamente interceptado por Sukuna, resultando em outro impacto doloroso, que me fez recuar alguns passos. Merda! Murmurei, a frustração evidente em minha expressão. Meu Jagan já não conseguia antecipar os movimentos dele, e a exaustão começava a tomar conta de mim após utilizar um domínio e manter o Jagan ativado por tanto tempo. Apesar disso, persisti na tentativa de acertá-lo, mas ele esquivava habilmente de cada golpe, antes de me golpear novamente, desta vez na barriga, fazendo-me cuspir mais sangue. Num rápido movimento, Sukuna agarrou meu rosto, o arrastando pelo asfalto áspero da rua antes de me lançar violentamente contra a parede de um prédio, onde colidi com uma loja, os estilhaços de vidro voando pelo ar enquanto o impacto reverberava por todo o meu corpo. Com esforço, me ergui do chão, os músculos protestando contra o movimento, enquanto lançava um olhar fugaz para trás, me deparando com a visão assustadora de várias pessoas encolhidas em meio aos escombros, buscando abrigo do caos iminente. Sukuna apontou seu dedo na direção da loja, dando início a uma chuva de desmantelar que varreu o ambiente, e eu instintivamente ergui os braços em uma tentativa desesperada de proteção. Os cortes atravessaram minha pele, me dilacerando sem piedade, antes de atingirem as pessoas ao redor, as transformando em um macabro espetáculo de horror, o sangue jorrando em uma torrente vermelha que manchava o cenário. Cada corte parecia cortar não apenas meu corpo, mas também minha alma, rasgando minhas roupas e expondo minha vulnerabilidade diante da crueldade de Sukuna. Quando a carnificina cessou, ergui os olhos para encarar Sukuna, seu riso zombeteiro ecoando em meus ouvidos como um desafio. Ao olhar para trás, me deparei com um cenário de devastação e horror. Sangue, órgãos e membros espalhados pelo chão, pendurados nas paredes e no teto, cabeças decapitadas testemunhando a brutalidade do ataque. Enquanto muitos ficariam traumatizados diante de tal cena, eu reagi com uma calma surpreendente, sem sentir nem mesmo um lampejo de tristeza ou remorso. Era como se aquilo tudo não me afetasse, como se minha mente estivesse desconectada da realidade, focada apenas na figura desafiadora de Sukuna na minha frente. Você resistiu bravamente, devo admitir.
Sukuna observou atentamente meu corpo, percebendo com surpresa as marcas de corte se regenerarem lentamente, o que despertou sua curiosidade. Parece que você possui uma habilidade de regeneração. Ele comentou, um brilho de interesse em seus olhos. Vamos ver até onde essa resistência pode chegar. No piscar de olhos, Sukuna surgiu diante de mim, agarrando meu rosto com uma força avassaladora antes de saltar com uma agilidade sobre-humana, atravessando a loja e me lançando para longe. Enquanto eu voava pelo ar, ele corria pelas paredes, saltando e desferindo chutes precisos que me faziam atravessar prédios inteiros, deixando um rastro de destruição por onde passávamos. Em um instante, ele estava sobre mim novamente, desferindo um golpe que me arremessou para dentro de um shopping, me fazendo despencar 3 andares abaixo, enquanto o pânico tomava conta das pessoas que estavam ali dentro. Sukuna aterrissou com destreza, pronto para continuar o ataque. Ele me chutou em direção às pessoas, sem piedade, antes de lançar uma nova onda de desmantelar, retalhando meu peito e ceifando a vida das pobres almas que estavam atrás de mim. Ele me golpeava sem misericórdia, cada soco e chute me empurrando ainda mais para o abismo da dor. Finalmente, ele me pressionou contra a parede, pisando com desprezo em meu rosto machucado. Vamos lá, mostre-me o que você tem. Provocou ele, sua risada ecoando no meio do caos enquanto as pessoas, encurraladas pelo terror e incapazes de fugir, observavam impotentes. Ele me agarrou como uma força descomunal, me lançando violentamente contra uma joalheria próxima. Com um gesto arrogante, apontou o dedo, desencadeando uma chuva de desmantelar que dilacerou o interior da loja, transformando-a em um amontoado de destroços. À medida que a poeira baixava, revelava-se o estado caótico da joalheria, enquanto eu permanecia de pé, ensanguentado e marcado por vários cortes que, surpreendentemente, começavam a se regenerar diante dos olhos incrédulos dos espectadores. Você ainda está de pé, comentou Sukuna entre risadas, enquanto as pessoas ao redor observavam horrorizadas a cena de destruição e violência. Internamente, eu sabia que estava em desvantagem. Se Sukuna realmente quisesse, poderia ter me aniquilado em um instante. Sukuna lançou um olhar de desdém ao seu redor, observando o ambiente confinado da loja destruída. Que lugarzinho mais apertado! Murmurou, antes de desferir seus cortes contra as pessoas ao redor, ceifando suas vidas com a mesma indiferença com que se livra de insetos. Pronto, assim está melhor. Concluiu Sukuna, satisfeito com o estrago causado. Depois de uma breve pausa para me recuperar, avancei determinado na direção de Sukuna, pronto para retomar o confronto. No entanto, Sukuna desviou habilmente do meu soco, passando por baixo e atingindo minha barriga com um golpe certeiro, me causando uma dor lancinante e me fazendo expelir uma quantidade preocupante de sangue. Recuei alguns passos, me sentindo fraco e ofegante, até que, finalmente, a exaustão me levou a cair de joelhos, tossindo e lutando para recuperar o fôlego. Você não vai me dizer que já desistiu, vai? Provocou Sukuna, um sorriso sádico dançando em seus lábios. Enquanto tentava controlar minha respiração pesada, uma pergunta insistente ecoou em minha mente. Por que ele simplesmente não acaba comigo de uma vez? Aquela tortura prolongada era algum tipo de diversão para ele. Com esforço, me ergui do chão, fixando um olhar desafiador em Sukuna. Não, definitivamente não acabou. Declarei, erguendo os braços em um gesto desafiador, enquanto uma energia sinistra começava a emanar de mim. Se for para morrer, vou levar você junto. Ameacei enquanto me preparava para um ritual de invocação sombria. Furube, Yura Yura. A expressão de Sukuna vacilou, sua confusão evidente diante da minha súbita mudança de estratégia. Mas, no último momento, uma onda de dúvida me atingiu. Será que eu realmente deveria seguir por esse caminho? A tensão aumentou enquanto eu ponderava sobre a moralidade e as consequências de minhas ações. Quer saber? Foda-se. Interrompi meu movimento abruptamente, minha mente turbilhonando com dúvidas e incertezas enquanto eu lutava para decidir o próximo passo a tomar. Com um gesto determinado, desenrolei as faixas que envolviam meu braço, expondo à luz a marca sinistra do dragão negro, que parecia pulsar como uma energia sombria e irresistível. Chamas negras mortais.
Gritei com fervor, liberando uma torrente de chamas negras que emanavam da marca do dragão negro em meu braço, deixando Sukuna surpreso com a intensidade do meu poder. À medida que as chamas se propagavam, eu sentia uma energia avassaladora fluir através de mim, impulsionando-me a concentrar todo o meu poder naquele momento decisivo. Consciente de que não tinha muito tempo, eu canalizei o fogo negro em minha mão, lançando uma onda de calor tão intensa que derretia tudo em seu caminho, forçando Sukuna a recuar diante da crescente inferno. O shopping onde estávamos foi rapidamente aniquilado pelas chamas negras, e eu emergi dali, em meio à destruição, flutuando enquanto continuava a reunir minha energia. Sukuna deslizou pelas ruas, detendo-se para contemplar o poder imenso que se desdobrava diante dele, se arrepiando com a sensação de uma besta prestes a ser libertada. É impressionante, nunca vi esse nível de poder de fogo. Quantos truques você ainda tem, criei? Ele provocou com um sorriso cínico dançando em seus lábios. Conforme eu concentrava minha energia, uma gigantesca esfera de chamas negras começou a descer pelas ruas, me revelando no seu centro enquanto pousava no chão. Com determinação, eu liberei mais uma onda de meu poder, fazendo com que tudo num raio de 100 metros ao redor derretesse e queimasse. Levantando minha mão lentamente, concentrei toda a minha energia em um único ponto, com o objetivo claro de acabar com Sukuna de uma vez por todas. Ao testemunhar minha determinação, Sukuna não se acovardou. Ao contrário, ele se empolgou ainda mais, pronto para enfrentar o desafio. Bom, devo corresponder à altura. Ele proclamou, se preparando para o embate final contra o inferno que eu havia desencadeado. No caos e na devastação que envolvia o Shibuya, uma densa cortina de fumaça erguia-se sobre o local, alimentada pelas chamas que consumiam tudo ao redor. O raio de mais de 400 metros fora reduzido a escombros, e os gritos angustiados das pessoas ecoavam por entre os destroços, testemunhando a carnificina que se desenrolava. No meio de uma rua próxima à destruição, Sukuna emergiu me carregando em seu braço, me colocando delicadamente no chão ao perceber o estado horrível em que me encontrava. Meu corpo estava coberto de queimaduras de 3º grau, da cabeça aos pés, testemunho dos estragos causados pelo poder infernal. Ele não conseguiu suportar o próprio poder. Bom, é compreensível, considerando o nível de intensidade daquela batalha. Pensava Sukuna enquanto aplicava a técnica reversa em mim, me curando completamente. Embora ainda restassem algumas marcas visíveis, minha regeneração natural combinada com a eficácia da técnica garantiram que elas desapareceriam em breve. Nunca vou me esquecer daquele momento. Ele era como uma divindade, um fogo tão intenso e poderoso que me fazia tremer só de olhar. Era algo místico, transcendente, que ultrapassava os limites do entendimento Jujutsu. Naquele instante, na hora que aquela esfera negra azulada foi aos céus, percebi que estava diante de uma manifestação de poder divino. Fascinante, criei. Você é verdadeiramente uma pessoa intrigante. Mal posso esperar para enfrentá-lo novamente, quando estiver mais forte e dominar completamente esse poder. Disse Sukuna com um sorriso, me observando inconsciente no chão. Com essa última observação, Sukuna desapareceu do local, me deixando ali desacordado, envolto pela sombra da inconsciência e pela promessa de futuros embates. Ao despertar no meio da cidade, me ergui com pressa, mas antes de me mover, observei a cena ao meu redor. O cenário de destruição, resultado da minha luta com Sukuna, estendia-se diante de mim.
Não havia mais sinais de vida na cidade, apenas o suave sussurro do vento e o cântico solitário dos pássaros rompiam o silêncio que pairava sobre as ruínas. Levei a mão à cabeça, em um gesto de reflexão, enquanto erguia o olhar em direção ao céu. A luminosidade pálida do amanhecer já atingia o horizonte, indicando que havia se passado um bom tempo desde que eu desmaiei naquela cidade desolada. Logo tive um toque na cabeça, lembrando do Chozo e do Kenjaku. Se já está perto de amanhecer, então o confronto dos feiticeiros e do Kenjaku já deve ter acontecido. Provavelmente o Chozo já está com eles. Ao realizar uma análise no meu corpo, deslizei a mão pelo peitoral, constatando com alívio que estava completamente recuperado. Um suspiro de alívio escapou dos meus lábios, enquanto a sensação reconfortante de estar inteiro se instalava em meu ser. Preciso encontrá-los. Me lancei em alta velocidade em meio àquelas ruas silenciosas. Enquanto avançava, me concentrei para ativar novamente o Sharingan, desejando detectar até mesmo um menor vestígio de energia amaldiçoada. Eu dava um grande salto na direção de um prédio, para depois parar no topo dele. Observei atentamente na direção da escola Jujutsu, notando energias amaldiçoadas concentradas lá. Fechei os olhos por um momento, para usar uma habilidade do meu Sharingan, e ver o que estava acontecendo, e então vejo a seguinte cena. Chozo envolvido em uma conversa séria com o diretor da escola e um homem idoso, enquanto ao seu lado, se mostrava ser Yuji Itadori, já com as cicatrizes adquiridas durante seu combate com Maito. Então eu voltava a correr, indo em direção à escola. Saltando rapidamente de uma árvore para outra, uma figura envolta em sombras cortava velozmente a densa floresta, sua forma indistinta desaparecendo e reaparecendo entre as folhagens. Finalmente, a sombra desacelerava ao alcançar os limites da escola, revelando-se como eu, avançando com cautela pela área, pois eu sabia que eu era visto como um inimigo pelos feiticeiros. Entrando no local, vou em direção de Chozo, vendo sua energia através das paredes. Chegando em uma porta, eu abro ela, fazendo o que estavam ali dentro daquela sala se assustarem ao me ver. Você, o que tá fazendo aqui? Como entrou? Os três ficavam tensos. Yuji tomava a frente pronto para lutar, mas toda essa tensão vai embora quando eu digo: ei doido, pare já com essa viadagem. Eu tô bem perdido aqui. Um tempinho antes eu tinha acordado no meio de uma rua, minhas costas tão doloridas pra um caralho, tô todo sujo, e eu quero um café. Mas vou direto ao ponto. Irmão. Enquanto eu estava lutando, senti como se algo importante estivesse perto de morrer, e vi várias imagens na minha cabeça. As imagens eram eu, você e nossos irmãos sentados em uma mesa, mas tinha mais alguém junto de nós, e esse alguém era Itadori Yuji, estou correto? Eu perguntava para Chozo, que se mantém em silêncio por alguns segundos, e logo responde: sim, você está certo. Yuji é o nosso irmão mais novo. Espera aí, você também é meu irmão? Yuji perguntou, sua expressão confusa agora dando lugar a uma certa perplexidade, enquanto ele baixava a guarda. Exatamente, você compartilha o mesmo sangue que o meu. Respondi com serenidade, reconhecendo o elo que nos unia. Mas Yuji não pôde conter sua surpresa ao processar essa revelação. Mas, espera aí, se você é meu irmão, e do Chozo, então você sabe que eu matei nossos irmãos. Você não sente raiva de mim por eu ter feito isso? Houve um momento de silêncio tenso, enquanto eu ponderava sobre como responder. Finalmente, soltei um suspiro e expressei minha opinião com clareza, mantendo uma expressão séria. Olha, não sou muito bom com palavras, mas quero deixar isso claro. Não há razão para você se preocupar com isso. Nem eu, nem você, nem Chozo, nem nossos irmãos sabíamos dessa conexão que permaneceu oculta todo esse tempo. Portanto, não tenho motivos para julgá-lo por isso. Sei que se você soubesse, não teria feito o que fez, e é por isso que te perdoo, Yuji. Mas se ainda sentir culpa, então lute pelos nossos irmãos, pela nossa família, para corrigir seu erro. Ao ouvir minhas palavras sinceras, Yuji percebeu a sinceridade em meu tom, e um leve alívio se estampou em seu rosto, um sorriso tímido brotando em seus lábios. Tudo bem então. Ele murmurou, o peso da culpa parecendo se dissipar diante da compreensão mútua. Eu retribuí seu sorriso com um leve aceno de cabeça, e Chozo, ao nosso lado, também expressou sua aprovação com um sorriso caloroso.
A revelação da nossa conexão como irmãos havia criado um vínculo entre nós, um laço que transcenderia qualquer desavença passada. Agora, será que dá pra explicar o porquê você tá pelado? Dizia Yuji, quebrando todo o clima, e fazendo eu notar só agora que eu estava sem roupas. Após uma longa e detalhada explicação sobre o que aconteceu enquanto eu estava inconsciente, me encontrei enfim em meu modesto apartamento. No exato momento, debaixo do chuveiro, deixava a água quente lavar a sujeira que cobria meu rosto, minha pele envolta em uma camada de poeira tão densa que a água que escorria pelo ralo assumia um tom sombrio. Enquanto meus dedos massageavam meus fios de cabelo, minha mente mergulhava nas lembranças das épicas batalhas contra Gojo, Toji e Sukuna. A dura realidade do abismo de poder que nos separava tornou-se inegável. Se não fosse pela ajuda providencial do meu Jargon, eu duvidava que teria sobrevivido até ali. Era óbvio que precisava intensificar meu treinamento. Após completar 16 anos, havia cometido o erro de presumir que já possuía força suficiente. Porém, as recentes provações me mostraram o quão equivocado eu estava. A partir deste momento, decidi dedicar-me incansavelmente ao treinamento, disposto a suar sangue se necessário. Dominar as 10 sombras tornou-se minha prioridade absoluta, e também, aprender logo a expandir meu domínio junto de uma barreira. Embora meu domínio já fosse bem útil, reconhecia sua incompletude, limitado a ambientes fechados por falta de uma barreira. Sabia que precisava aperfeiçoar essa habilidade crucial, afinal, sem uma barreira, não haveria acerto garantido. Desligando o chuveiro, envolvi-me na maciez da toalha para secar meu corpo antes de seguir para o vestiário. Diante do espelho, observei minha imagem refletida, meu olhar percorrendo cada centímetro do meu físico. Ao passar a mão sobre meu braço direito, onde a marca do dragão negro se destacava, revivi mentalmente o intenso confronto contra Sukuna, no qual utilizei as chamas negras mortais. Uma onda de gratidão inundou-me ao recordar o milagre de ainda estar vivo após aquele embate de proporções épicas. Se eu estou vivo, isso deve ter sido um capricho do Sukuna. Ele provavelmente só me deixou viver por estar interessado em mim. Ainda bem que não usei ele, porque se o Sukuna soubesse dele, a destruição do mundo Jujutsu seria apenas uma questão de tempo. Deixando esses pensamentos para trás, afastei-me do espelho, me direcionando para o armário em busca de roupas para vestir. O clique dos cabides ao serem deslizados ecoava pelo ambiente enquanto eu pegava umas roupas, que vão estar aparecendo aí na tela. Após vestir as roupas, peguei a faixa amaldiçoada que servia como barreira para o meu Jargon, colocando-a e amarrando. Retornando ao espelho, minha expressão refletida revelava uma satisfação com as roupas selecionadas, que ao meu ver combinavam com o corpo do Riei, deixando ele mais no drip. Agora sim, bonito, cheiroso, estiloso e gostoso. Saindo do vestiário e retornando ao meu quarto, me preparei para sair, mas algo me fez parar no limiar da porta. Um pensamento fugaz me levou a direcionar meu olhar para um canto específico do quarto, onde repousava uma memória guardada há muito tempo, uma caixa escondida sob um piso falso. Após um breve momento de reflexão, decidi investigar. Retirei o piso falso com cuidado, revelando a caixa que havia permanecido ali por anos. Com um sorriso nostálgico nos lábios, levei a caixa até a minha cama e a abri lentamente, como quem desvenda um tesouro há muito esquecido. Acho que já está na hora. Murmurei para mim mesmo enquanto contemplava o conteúdo da caixa. Dentro dela repousava um objeto de valor inestimável. Uma katana negra, um legado deixado por minha mãe. Aquela espada já havia sido empunhada por ela, uma habilidosa espadachim e poderosa feiticeira. Com reverência, retirei a katana da caixa e a coloquei em minha cintura, sentindo o peso simbólico da herança materna sobre meus ombros. Fechei a caixa e a coloquei de volta sob o piso falso, guardando-a como um precioso segredo. Então, me dirigi à porta e saí do quarto, rumo à cozinha. Enquanto meus pensamentos vagavam, meu estômago emitiu um grunhido audível, me lembrando da necessidade de um bom café da manhã. Itadori e Choso percorriam uma rua tranquila após terem eliminado algumas maldições.
Em meio à sua conversa, uma voz ecoou pela cidade deserta, interrompendo o silêncio. Itadori Yuji, tão exposto dessa maneira. A voz ressoou, revelando a presença de Naoya. Os dois irmãos ergueram os olhos para encarar Naoya, que os observava com um sorriso irônico. Por que vocês estão se expondo dessa maneira? Não vão fugir? Provocou ele. Yuji franziu a testa, sem entender. Por que deveríamos fugir? Questionou Yuji. Você não sabe? Sua sentença de morte foi revalidada desde que o apoio de Satoru foi retirado. Não estou muito interessado nisso, mas não posso deixá-lo livre para vagar por aí, então vou começar quebrando suas pernas. Ameaçou Naoya. Sem hesitar, Naoya avançou na direção de Yuji. Ele reagiu com um golpe, mas Naoya desviou habilmente e acertou um soco em seu rosto. Shozo também tentou atacar, mas sua investida foi evitada. Enquanto os dois se preparavam para outra rodada, Naoya desapareceu subitamente. Que rápido! Comentou Yuji, impressionado com a agilidade de Naoya. Isso deve ser uma de suas técnicas, disse Shozo. Antes que pudessem continuar sua luta, uma poderosa energia amaldiçoada fez-se presente ao lado deles, os deixando assustados. Essa energia é o Sensei? Murmurou Yuji, assustado com a imensa força que sentia. Seus olhos se voltaram para a fonte daquela energia, onde avistaram uma figura portando uma espada. Yuta Okotsu, os observando à distância. Então você não está sozinho, declarou Yuta, se aproximando com um salto que fez o chão quebrar. Quem está com Itadori? Perguntou Yuta, com sua expressão séria, enquanto desembainhava sua espada. El. Respondeu uma voz, enquanto alguém pousava no chão com um impacto destruindo o chão. Era eu, emanando minha energia amaldiçoada, enquanto me levantava lentamente e encarava Yuta com determinação. Em um movimento rápido, me aproximei de Naoya, sacando minha espada e lançando um golpe preciso que Naoya tentou bloquear, mas caiu em uma ilusão que obscureceu sua visão. Surpreendido, Naoya percebeu tarde demais que eu já estava atrás dele, cortando os tendões de suas pernas e finalizando com um golpe forte que o nocauteou. Ao ver Naoya caído, minha mente estava inundada de satisfação. Foi tão satisfatório chutar a cara desse filho da puta, que faria isso mais de 1000 vezes tranquilamente. Pensei, expressando um sorriso de triunfo, mas logo alterando para uma expressão séria após olhar para Yuta. Percebendo a tensão que pairava entre mim e Yuta, Yuji se sentiu nervoso, se questionando sobre a força de ambos e quem seria o mais poderoso. A questão ecoava em sua mente. Eu ou Yuta Okotsu? Quem vai prevalecer nesse combate?